Olá, boa noite. Boa noite, Marina. Tudo bem contigo? Boa noite a todas, todos e todes. Tudo ótimo, melhor agora. Que bom. Hoje a gente tem um tema forte, né, Marina? Sim, tema muito potente. De certa forma, temos também algumas polêmicas a respeito, acredito eu. Tenho Eu certeza que acho, esse diálogo vai ser muito importante. eu acho que talvez do nosso curso esse é o tema mais polêmico. O que que você pensa? Eu acho que é um dois também. É. Enfim, vai ser bacana. Então a gente vai agora, primeiro saudar todo mundo, né? Dizer da nossa alegria, dessa oitava, dessa nona, né? Hoje é a nona aula. Dizer da nossa alegria, da presença de vocês, do curso está seguindo. E também chamar os nossos convidados. Vamos começar por uma pessoa muito querida, que eu particularmente tenho até dificuldade de apresentá-la formalmente. Então, eu vou apresentá-la informalmente. Pode botar ela no palco aí. Ah, essa é a minha querida irmã de vida. A gente escolhe, assim, tem irmãs que a gente não escolhe, né? Que nasceram do sangue. E tem outras Sim. irmãs que a gente escolhe. Então, essa daí foi uma que eu escolhi. E ela vai estar com a gente aqui refletindo sobre a experiência dela, que é uma experiência muito forte, muito potente, muito consistente na associação entre política e religião. Talvez Boa. eu não sei qual que eu ponho primeiro, se eu ponho religião primeiro ou se eu ponho política primeiro, porque as A duas gente vai coisas são misturar. muito. Pode misturar, né? Então tá É, bem. Agora eu vou. Então nós vamos sair dessa cena e vou deixar você. Vou pedir para você se descrever e em seguida a gente vai colocar os seus slides. Tenha uma ótima tá noite. certo. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Assumiriam Capilé, como a Joana gosta de me chamar, o apelido Sussu. Eu sou uma mulher branca, apesar dos cabelos brancos, né, recentemente assumidos, não sou professora, eu sou estudante como vocês. Eu me graduei em Direito há muito tempo atrás, na UERJ, trabalhei por 30 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especialmente em vara de família, nos últimos 20 anos, mas recentemente me aposentei e me tornei estudante, né? Estudante de licenciatura em História. Aí sim vou me tornar professora. Mas agora, hoje, eu tenho certeza que o convite para estar nesse curso incrível se deve à minha experiência como ativista religiosa, sem nenhum desprezo pela minha atividade como cidadã politizada. Né? Eu nasci numa família espírita, assim, num ambiente espírita, em Bangu, na Zona Oeste, era não só uma família espírita, era toda uma comunidade que girava em torno da liderança espiritual e política e social da minha avó. Né? Eu fui alfabetizada dentro de um centro espírita. Mas a minha adesão ao espiritismo, assim, eu não me declaro espírita hoje, espírita com orientação kardecista, eu não me declaro dessa forma hoje por conta lá da minha família original. Mas foi muito mais por um encontro muito feliz no final dos anos 70, na minha juventude, num encontro com uma mocidade, com um grupo jovem espírita assim, muito efervescente. E organizando esse relato da minha vida pessoal, que não é comum, eu não tenho muito hábito de fazer isso, eu percebi que esse encontro, esse despertar religioso, se deu na mesma época que meu despertar político, que fica situado ali no finalzinho dos anos 70, início dos 80, como se fosse um encontro mesmo dentro de mim e a percepção de que as duas coisas se embolavam. Né? Pode passar o slide, Jô. O meu despertar político, né, acontece lá em 1979, é o anterior mesmo, Jô. Eu estava no colégio
no que hoje seria o ensino médio, o segundo grau, e eu tinha uma professora freira, né? Ela era professora de religião, e ela passou um livro sobre perseguição aos cristãos. Aí um certo pai achou que ela estava querendo fazer uma correlação com a perseguição aos opositores do regime, né, do governo na época, e denunciou para a polícia política, uma época de muito denuncismo, né? Só que essa freira professora, ela não usava hábito. A gente estava no governo do general Ernesto Geisel, finalzinho do governo dele, e o hábito é esse uniformezinho aí que aparece na foto, né? Não eram essas freiras, é só para mostrar a roupa, que era exatamente essa. A minha professora, ela não usava essa roupa. Então a polícia, num determinado final de semana, capturou uma outra freira que usava um hábito como esse, que também tinha o mesmo nome da professora. E essa moça foi violentada, torturada, devolvida 3 dias depois para o colégio. E isso causou um trancamento da ordem, um trauma, óbvio, né? E o colégio se fechou, numa censura total, a gente não tinha acesso mais, eu estava vestibulanda, né, eu queria entrar em direito ou outra carreira em humanas, e não conhecia história, não tinha aula de geografia, literatura. A gente não estava num tempo de internet, né, gente? Então a gente tinha informação só pelos livros, pelo que o professor passava. E aí essa sensação de que não tinha terminado ficou ainda mais forte, pode passar, Jô, no ano seguinte, em 80, quando eu entrei na Universidade de Direito, e aconteceu um atentado terrorista organizado por grupos extremistas de direita, né, que fez explodir uma bomba na sede da OAB. A secretária, essa foto que está aí na foto, a dona Lida Monteiro da Silva, ela, ao abrir a correspondência, ela abre uma carta-bomba e ela vem a falecer. Outros episódios aconteceram em outros lugares, mas com o falecimento dela, né, porque nos outros não houve a morte na mesma época, foi uma comoção. Foi uma comoção, e aquele ato teve no enterro dela, nós, estudantes de direito, a gente compareceu em peso, e muitos outros, o povo do direito se movimentou porque a bomba foi na sede da OAB, muito motivada por grupos que não desejavam a abertura política que o governo militar já anunciava que estivesse acontecendo. Mas ali, naquele momento, a gente teve a noção clara de que não tinha acabado, de que estava vivo. Coisas que meu pai contava da experiência dele nos anos de chumbo na universidade, 68, por aí, aconteceu ali com a gente, de fato. E aquilo foi um passo para a gente iniciar uma luta grande por eleições diretas no executivo, principalmente para presidente, né, que a gente iniciou. Por uma coincidência, pode passar, o slide. No mesmo ano, em 79, eu entrei para essa casa espírita e encontrei essa juventude muito efervescente, né? E a casa direcionava a gente para trabalhos voluntários, e um deles, em 80, foi num internato Santa Mônica, situado em Jacarepaguá. Nada a ver com o Colégio Santa Mônica, com Rede Santa Mônica que tem em Holanda. Esse lugar era um abrigo de meninos que parecia um mini presídio. Assim. A gente foi convidado para estar lá porque a gente levava, era um grupo muito musical, muitos faziam teatro amador, e a gente usava brincadeiras teatrais, a gente usava muita música na recreação com as crianças. E a casa, quando a gente teve contato, é claro que a gente era conduzido por adultos, frequentadores da casa, e quando a gente teve contato com esse local, a gente começou a perceber as necessidades, e houve uma doação grande da casa de toalhas, de roupa de cama, de roupa para os meninos. E no contato com eles, a gente percebeu que essas coisas não chegavam nos meninos. A gente encontrava eles todos os sábados, praticamente peladinhos, só de shortinho. Eu vi uma cena lá parecida com uma cena que eu vi anos depois no filme Carandiru, que é o que aparece no slide. Eles no pátio,
secando do banho no sol. Exatamente nessa postura que aparece na cena. Eles contavam para a gente como, aos poucos, eles ficavam pedindo sacola para a gente, para guardar o lanche que a gente levava depois da recreação, porque de noite eles não tinham que comer. E aí, a casa mesmo, os adultos, né, denunciaram para o órgão responsável na época, que era a FEBEM, e houve a interdição, o fechamento do local, a redistribuição dos meninos e a responsabilização daqueles administradores. E aí, nós fomos levados para um outro local, para uma outra experiência, mas aí, no Santa Mônica, essa experiência nos fez sair da bolha. Nós éramos jovens da Zona Sul Carioca, que não tínhamos contato, gente. A gente volta a falar, é um mundo sem internet. A gente não tinha essa visão, esse contato com uma realidade diferente do que a gente vivia ali, né? A Casa Espírita era situada em Ipanema. Então, essa experiência foi realmente transformadora. Pode passar, Joana. Um outro local que nos levaram foi para fazer a mesma atividade de recreação, teatral e tudo mais, na creche do Presídio Feminino Talavera Bruce. Nós fomos não foi aquele grupo grande, era um grupo mais selecionado, mas a ideia era levar a brincadeira para as crianças. Só que as mães, elas curtiam, elas gostavam, elas respondiam, e foi muito emocionante esse contato, porque elas respondiam à nossa atividade com muita alegria e se divertiam, cantavam. E eu posso dizer que essas experiências, essas vivências trazidas pela Casa Espírita, elas foram fundamentais na minha politização, muito mais do que as experiências que me foram trazidas pelas instituições escolares que eu frequentei, né? Mais tarde, como estudante de Direito, eu visitei um outro presídio masculino que funcionava na Frei Caneca, era o Milton Dias Moreira. E lá a experiência era mais, como estudante de Direito, era mais formal, era uma observação científica, né? Nada contra, pelo amor de Deus, a observação científica é super importante, mas não se cogitava de empatia com aquelas pessoas, era um lugar mais de observação do que estava acontecendo ali. E foi diferente para mim visitar o presídio com a Casa Espírita. Pode passar, Joana. Eu queria fazer uma parada estratégica no meu relato pessoal, porque, assim, é muito importante dizer que não se discute, não tem absolutamente nada contra, pelo contrário, não se discute a necessidade, a existência do Estado laico e democrático. Isso é uma conquista do século XVIII, do iluminismo, a gente tem que andar para frente, né? Separar religião e política nesse aspecto do Estado, né? O Estado laico e democrático, ele é a base para abrigar todos nós, para conviver com crenças e não crenças. A gente sabe que, politicamente, a religião foi usada como ferramenta para atingir o poder, para se apropriar do poder, né? Os portugueses, só para falar aqui do ramo da árvore do mundo aqui, que chega aqui na América e aqui no Brasil, os portugueses desembarcaram aqui com os padres, com os jesuítas, com uma missão clara de conversão dos povos originários ao cristianismo. E não era uma vontade de conversão espiritual pelo bem espiritual dos seres, ou que eles acreditavam, tudo bem, que eram homens do século XVI, mas tinha uma intenção clara de usar a religião como instrumento de dominação, né, de colonização. É certo que hoje a gente percebe também que esse uso da religião como ferramenta para a apropriação do Estado, ele permanece, mas com uma outra cara, com uma outra roupa, né? E também é importante destacar que, numa democracia,
em que a gente vive, existe o direito de representatividade de todos os grupos sociais, inclusive dos religiosos. Mas um religioso, na medida em que ele já se encontra como político ou num cargo público eletivo, seja no executivo, seja no legislativo, ou mesmo através de concurso público no judiciário ou como membro do Ministério Público, esse ser religioso ele tem que entender que ele precisa, ali naquele local, se preocupar com o bem comum, com todos, crentes e não crentes, e estabelecer diferenças de crenças pessoais, religiosas dele, e valores humanistas absorvidos por toda a sociedade, por crentes e não crentes. Pode passar, Joana. Assim, voltando para falar do meu campo religioso, que eu me sinto mais à vontade, para fazer um retrato desse grupo social, que são os espíritas com orientação kardecista, eu quero mostrar para vocês como esse grupo se comportou, como vem se comportando politicamente, também socialmente, nesses últimos anos. E pegando esse retrato do Datafolha, publicado uma semana antes do pleito de 2018, do segundo turno de 2018, a gente vê ali embaixo, não sei se está aparecendo para vocês, os espíritas que têm, os católicos, assim, na primeira coluna, é uma amostra da população, qual é o percentual dessa população no universo dos eleitores, tá? Que mais ou menos bate com o universo da população brasileira. Então, a gente vê os espíritas com orientação kardecista com cerca de 3%, né, da população. E se a gente for para as últimas colunas, a gente vê que esses 3%, né, essa população espírita, votou majoritariamente em Bolsonaro em 2018 e 45% em Haddad. Como eu não sou professora, e como eu estou fazendo um relato pessoal, eu devo confessar que esse quadro foi motivo de muito sofrimento para mim, de muita dor constatar que a maioria dos espíritas tinha votado num projeto que eu considero completamente dissonante com a proposta da doutrina espírita, a que eu conhecia, a que eu recebi. Isso foi um racha, foi uma fissura na sociedade espírita, assim, no grupo social espírita, porque expôs um lado que eu posso falar aqui, um relato absolutamente sincero, como espírita de tantos anos, eu não imaginei que fosse desse tamanho. Pode passar o slide, Jô? Fazendo também, já continuando esse retrato social do meu campo religioso, o último censo, realizado em 2010, confirmou uma tendência já detectada em 2000, de que a população espírita possui a maior proporção de pessoas com nível superior completo, 31,5%, em relação às demais religiões. E isso pode conferir, né, uma certa elitização do próprio grupo em relação ao restante da população. A doutrina espírita é uma religião muito ancorada em textos que às vezes são de difícil compreensão, em modelos de reunião, de culto, que tem até pode-se dizer até que um pouco acadêmicos, são muitos cursos, muitos seminários, palestras, exposições que são passadas. Agora, na época da pandemia, muita reunião pelo Zoom, cursos e mais cursos. E isso pode ser, sim, eu acredito que seja um desafio para nós, para diminuir essa distância em relação à população que tem menos acesso ao estudo, né? E um outro desafio pode ser a alienação em relação ao momento político que a gente vive, porque também existe uma determinação, pode-se dizer dessa maneira, na maioria das casas espíritas, lembrando que nas casas espíritas a gente não tem uma
uma determinação muito federativa em relação ao que se deve fazer, o que se deve ler. Isso é uma decisão de cada casa, de cada grupo, mas normalmente não se traz para dentro da casa espírita nem a política partidária, nem mesmo o debate político do que está acontecendo no momento na sociedade para dentro da casa espírita. Isso, em alguns pontos, é interessante, em outros, não. E eu não vou explicar todos os motivos, mas eu só estou fotografando. Isso é uma prática no meio espírita. E é comum encontrar espíritas que se declarem apolíticos, como se interessar por política fosse algo indesejável, que a gente não deve se misturar, que a gente deve permanecer neutro. E eu posso dizer com toda certeza que nem a elitização, nem a alienação estão contidas na filosofia espírita, dentro da doutrina espírita. Essa imagem que tem aí é da 4ª edição do Livro dos Espíritos, ainda em francês. É um livro que posso dizer que é o mais importante, foi o primeiro que inaugurou a codificação espírita por Allan Kardec, está em francês, essa edição aí, a 4ª edição. Mas esse livro, posso dizer que ele sintetiza a doutrina espírita, e ele é dividido em 4 partes, sendo que uma das partes fala sobre política. Política como na dimensão da organização coletiva da vida. Né? Vai falar de leis que regem a vida em sociedade, vai falar de liberdade, de justiça, de trabalho, de progresso. Né? E estou falando do livro mais importante da doutrina espírita. Pode passar. Quando a gente conversa com pessoas que se dizem que não gostam de política ou se dizem neutras, eu gosto muito de usar, até mesmo com os meus companheiros espíritas, eu uso muito essa frase do bispo anglicano Desmond Tutu, sul-africano, maravilhoso, e essa frase eu acho muito interessante para conversar com essas pessoas. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Enfim, continuando para falar que esse comportamento mais conservador a gente observa num grupo mais velho. Quando eu disse que houve uma fratura dentro do meio espírita nos últimos anos, também até um pouco geracional, porque nós temos, né, e quando eu falo nós, é porque tudo que eu faço junto da juventude espírita, eu faço em equipe, é um grupo de pessoas, né? Eu digo que eu não saí da juventude, porque desde aquela minha experiência lá dos anos 80, eu continuei com os jovens, mas aí na coordenação das atividades. Pode passar o slide, Ju. E a gente, com os jovens, a gente trata de uma maneira diferente. A gente entende que a religião, ela inspira lutar por justiça social. Aqui são só alguns exemplos, que esses aí vocês certamente conhecem, o pastor evangélico Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, nos anos 60, Francisco de Assis, que revolucionou na Alta Idade Média a Igreja Católica, trazendo o cristianismo puro novamente, as bases lá trazidas por Jesus, a irmã Dorothy Stein, que foi tão fundamental no trabalho dela junto a agricultores na Amazônia que lutavam para manter a floresta em pé e foi assassinada por isso. Nosso querido padre Júlio Lancelotti, muito vivo entre nós, mostrando que a atividade cristã real, religiosa, inspirada pela religião, transborda em consequências políticas. Pode passar, vou mostrar duas imagens que não vou falar sobre, porque não tem tempo, sobre essas duas figuras lindas, duas mulheres que eram duas espíritas, por isso que eu as destaquei. Anália Franco, que viveu em meados do século XIX e um pouquinho do XX, professora, jornalista, poetisa, escritora, abolicionista e feminista. Procurem a história dessa mulher incrível, que é pouco conhecida e é fantástica.
E a Aparecida Conceição Ferreira, outra maravilhosa, foi amiga de Chico Xavier, lutou, ela fundou um hospital especializado numa doença horrorosa, que é o pênfico, uma doença popularmente conhecida como fogo selvagem. A luta dessa mulher é igualmente inspirada pela religião, mas de forte consequência política no ambiente que ela vivia no interior de Minas Gerais. Pesquisem sobre essas duas mulheres, assim como os outros personagens que eu mostrei, são pessoas que, inspiradas pela religião, e todas cristãs, lutaram por justiça social. Pode passar, Jô, o slide. O que essas pessoas têm em comum? Todas seguiram à risca o que Jesus pregou. Né? Jesus, aquele homem de Nazaré, né? O que ele, se a gente pegar a história de Jesus e ler o que ele fez, estudar o Jesus histórico, nós vamos ver que ele denunciou o acúmulo de riquezas, ele quebrou preconceitos, né? Lógicas de vingança, ele se colocou sempre ao lado dos pobres, das mulheres, dos doentes, dos famintos, dos marginalizados. Ele combateu a xenofobia, que era muito forte ali na comunidade, no grupo social em que ele viveu. Ele incomodou profundamente o poder religioso e vigente, como o nosso maravilhoso, que eu adoro, o pastor Henrique Vieira sempre costuma dizer, todo cristão é, antes de mais nada, discípulo de um preso político. Jesus incomodou, quer dizer, as atitudes dele eram igualmente com um cunho de ensinos, de mensagens, de cunho espiritual, de libertação espiritual, mas tinham consequências no social, no ambiente e, obviamente, consequência política, né? Tanto que ele foi preso pelo poder vigente, torturado e foi morto pelo poder vigente, tanto o poder político representado por Roma, pelos romanos, quanto o poder religioso que, em conluio com os romanos, prenderam, torturaram e assassinaram Jesus de Nazaré. Pode prosseguir, Jô, próximo. Na nossa atividade junto à Juventude Espírita hoje, isso hoje é porque eu já estou na estrada há algum tempo, né, nos últimos anos, eu acho que eu comecei com jovens a coordenar lá pelo ano 2000. Antes eu fazia algumas atividades assim, soltas, mas regularmente desde o ano 2000. E a proposta do nosso grupo, tanto na Casa Espírita em que eu me filio, que é a mesma que aquela da juventude que eu encontrei, quanto no movimento juvenil espírita que eu também participei do Rio de Janeiro. A nossa Casa Espírita atua em Copacabana, em Jacarepaguá, em Altina, Baixada Fluminense, com todos os grupos. A nossa proposta não é formar espíritas de carteirinha, né? E sim promover a reflexão, o debate filosófico, despertar o olhar para questões sociais à nossa volta e também o acolhimento espiritual, óbvio, que ninguém procura um templo se não for por vontade de ter esse acolhimento. Aqui eu coloquei só alguns temas que a gente apresentou ao longo dos anos: liberdade, igualdade, fraternidade, humanidade, eu e 7 bilhões de outros, a paz no mundo começa em mim, terra, nave, irmã, e agora, esse ano, eu sou porque nós somos. Vamos praticar o Ubuntu, passeando na filosofia Ubuntu, que é bem legal. Eu espero que vocês pesquisem para saber o que significa o Ubuntu. Pode passar para o último slide, João. Só contando aqui para encerrar um fato que aconteceu comigo numa rede social. Eu, em 2020, publiquei uma foto minha de perfil com meu marido, uma foto até fofinha, com uma tarja daquelas que a gente encontra na rede social, vacina para todos. E aí uma pessoa que se diz espírita, ela me atacou, né? Ela disse que que eu e meu marido, nós éramos a escória de uma religião séria.
E aí eu só estou trazendo esse fato porque o que me comoveu na época foi a defesa de uma jovem, quer dizer, hoje já adulta, ela entrou, né, porque né, sempre quando tem um ataque desses as pessoas se movimentam, e ela fez um texto muito bonito, ela disse que hoje ela não é espírita, não se declara espírita, em religião nenhuma, mas ela disse que devia as atividades e tudo que ela participou dentro da casa espírita à politização dela hoje e o respeito que ela tinha pela tarefa que a gente tinha exercido, que ela tinha participado ao longo de toda a juventude dela. Enfim, eu trouxe esse texto que é extraído de um livro que é muito importante dentro da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, são ações de Jesus comentadas por vários escritores espíritos, porque essa é a nossa crença, e que esse texto, eu acho que ele fala muito bem, conversa muito bem com essa ideia de que a gente não pode atuar politicamente. Você demonstra que a gente precisa se movimentar diante da barbárie, diante de problemas, de injustiças sociais. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade nunca haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, essa era a minha participação nesse curso. Querida, muito obrigada pelo seu relato. Realmente há uma mescla importante na sua fala entre a religião Sim. e a política, no sentido mais clássico do que seja a ideia de religião e o que também é a ideia de política no melhor dos sentidos. Sim. Muito obrigada. Aguarda um pouquinho nos bastidores, porque vai vir perguntas, comentários, uma troca com você. A gente quer estimular muito que as pessoas conversem com a Sumíriam, tragam questões e façam os seus comentários sobre o que ela disse. Pessoas que tenham visões, até envolvimentos ou não religiosos, e que possam dividir com ela também, vai ser muito bom. Então, agora a gente tem uma outra pessoa, né, Marina? É isso? Sim, agora teremos o professor Guilherme Galvão. Ele é professor, doutorando em História e Política na FGV e pesquisador na UFRJ. Muito bem. Boa noite. Guilherme fica, então, e nós vamos lá para o cantinho, para o nosso burralho, só te acompanhar, Guilherme. Uma ótima aula. Obrigado. Quero agradecer ao convite do SEDECA para poder falar de um assunto tão importante, que é falar sobre religião e sobre política. E, de início, gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou Guilherme Galvão Lopes, sou professor. Além de tudo que falaram aí, né, eu sou doutorando, sou pesquisador e tal. Eu sou morador do subúrbio a minha vida inteira. Eu tenho 34 anos, apesar de aparentar um pouco mais de idade, estou meio acabado, mas a minha vida inteira foi no subúrbio, né? E a minha vida inteira praticamente foi dentro da igreja evangélica. Eu gostaria de abordar essa temática sobre religião e política a partir desse viés específico sobre a minha experiência pessoal, que é a experiência pessoal de tantas pessoas, milhões de pessoas pelo país. Eu sou de Anchieta e morei também no bairro de Ricardo de Albuquerque, o bairro vizinho ali perto de Nilópolis, Pavuna, para quem sabe. Então, desde os meus 5 anos de idade, quando minha mãe entrou para a igreja evangélica, se converteu à igreja evangélica, ela vinha da Umbanda, e ela entrou para a igreja. Depois disso, a minha família inteira entrou para a igreja. A igreja ela assumiu e assume, né, não só comigo,
na fase contemporânea, mas ao longo de toda a história praticamente, esse papel como um lugar de sociabilidade, um lugar onde as pessoas elas se encontram, onde as pessoas se conhecem, onde elas se organizam, um lugar onde elas convivem, um lugar onde elas formam a sua visão de mundo, onde elas formam as suas opiniões. A igreja ela tem hoje muito desse papel, né? Nós tínhamos até alguns anos atrás as figuras dos clubes de bairro, né? A dinâmica urbana era diferente, as pessoas moravam em casas, moravam em vilas, né? Então elas tinham ali uma dinâmica social bem intimista, bem cooperativista nesse sentido. E hoje não, a dinâmica urbana é completamente diferente. Eu moro em Jacarepaguá, eu moro num prédio em que eu não vejo meus vizinhos ao longo da semana inteira. Os clubes de bairro, eles praticamente não existem mais, morreram. São poucos os clubes que ainda permanecem. A escola, ela permanece como um lugar de excelência, esse local de convivência, né, de conhecimento e de troca de experiências. A escola por excelência. Mas a igreja ela assume um lugar muito importante nesse sentido. Então, desde os meus 5 anos de idade até poucos anos atrás, a igreja ela teve um papel central na minha vida. Então, eu até costumo falar com algumas pessoas o seguinte: eu morava numa vila em Ricardo de Albuquerque e eu via os meus vizinhos, as crianças, o dia inteiro. Porque a gente ia de manhã para a escola, todo mundo estudava na mesma escola, a gente ia junto, voltava junto. De tarde a gente brincava na vila e de noite ia todo mundo para a igreja. A gente convivia o tempo inteiro, né? E a formação que a igreja ela possibilita não é apenas uma formação teológica, né? Você saber quais são os livros bíblicos, o Rua Nova Iguaçu, isso aí, pertinho de Nilópolis, estudei em Nilópolis, inclusive. Então, a igreja não é só um lugar onde você vai ali aprender sobre os apóstolos, quais são os livros da Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, os milagres de Jesus, não. É um lugar onde você forja a sua personalidade, onde você forja parte, inclusive, do seu caráter. É o que se chama cosmovisão, né? A sua visão de mundo, de que forma que você vai encarar a realidade tendo por base aqueles valores, né? E a igreja teve um papel muito importante na minha formação política, inclusive na minha escolha de carreira. Se hoje eu tenho uma formação que dialoga com história e ciência política, é muito em função da minha experiência religiosa, né? Muito em função daquilo que eu vi e daquilo que eu vivi. Há um questionamento, algumas discussões que surgem hoje em dia, que estão muito na moda, e alguns de vocês devem ter ouvido falar bastante sobre isso, que a religião e política não se mistura, ou religião e política não se discute, Estado laico, né, Estado ateu e tal, a bancada evangélica ela é ruim, ela é péssima, a bancada religiosa e tal, né? Eu gostaria né, com base nessa minha experiência pessoal, nessa minha formação, nessa minha vivência, traçar um pouco uma linha que vai nesse sentido desse diálogo entre religião e política, né? Como eu falei, a igreja ela assume um papel muito importante na formação política. E hoje nós vemos, e a Sumilian trouxe muito bem esse dado, nós vemos um pensamento hegemônico, principalmente no meio evangélico, de que o crente tem que ser de direita, de que o evangélico não pode ser de esquerda, ou que ele tem que ser apolítico ou apartidário. O fato de ser apolítico ou apartidário também é uma posição política. Isso é importante ser dito. Nós vemos essas discussões aparecendo, né? E aí, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer
a seguinte discussão, né? Se a igreja ela é um local de formação, de cosmovisão, em todos os sentidos, religião e política conversam, podem se misturar, e a minha resposta é sim. Religião e política, elas podem convergir muito bem. O que há de diferente, o que há de complexo nessa relação é a convergência entre igreja e Estado. Parece, é um negócio bem parecido, né? Igreja, religião, Estado, política, né? São conceitos completamente diferentes. Quando nós falamos de igreja e de Estado, nós falamos de instituições. Nós falamos de legalidade. Nós falamos de algo que a humanidade vivenciou durante muitos séculos e algo que não foi benéfico, que é justamente o aparelhamento da religião pelo Estado e vice-versa, que é o uso do Estado, o uso da religião, tanto faz, é uma via de mão dupla, o uso da religião para garantir benefícios políticos, é o uso da religião para fins políticos, com o intuito de criar mecanismos de controle nas pessoas para que elas aceitem a política ou o mundo como ele é, de forma imutável, usando como justificativa de que isso é a vontade de Deus, de que isso é um desígnio divino, de que estava escrito, de que os profetas falaram isso, de que os santos falaram isso, ou outras coisas do tipo. Quando nós falamos de igreja e Estado, nós falamos nesse sentido. Estado é aquele com Ezinho maiúsculo, tá? É o Estado, é o ente público, né? É o Estado em si, é o poder em si, poder público, o poder político. E a igreja, com Ezinho maiúsculo, a igreja também como instituição. E ali leva em consideração o Papa, na Igreja Católica, né? O Papa, os bispos, os cardeais, os arcebispos. Nas igrejas evangélicas, dependendo da organização, né? Os pastores, os apóstolos, os bispos, os presbíteros, enfim. É nesse sentido em que se fala de igreja e Estado. E a história da humanidade, principalmente da Idade Média em diante, mostrou que isso foi muito ruim. E houve um determinado momento em que aconteceu uma ruptura. E nesse momento de ruptura, a partir dos séculos XV e XVI, surgiu a Reforma Protestante, que foi um movimento surgido ali na Europa Central, mas com uma força, um ímpeto muito maior na Alemanha, com Martinho Lutero. Vocês devem possivelmente ter ouvido falar em Martinho Lutero. Ele era um padre que começou a contestar isso que eu falei agora, o uso da igreja pelo Estado ou vice-versa, né? O uso da religião para fins políticos. Ele começou a contestar isso, e essas ideias dele se espalharam por toda a Europa. E várias outras nações também iniciaram os seus movimentos de reforma a nível nacional. Quase todos os países da Europa, em maior ou menor proporção, experimentaram a reforma protestante. E uma das premissas básicas do momento inicial da reforma protestante foi justamente o Estado laico. O Estado laico, essa ideia vem com muito mais vigor a partir do iluminismo, a partir da Revolução Francesa, né, que inclusive instaura esse modelo, né, e consegue executar essas ideias, mas é com a reforma, é com Lutero ainda, em 1500 e pouco, no século XVI, que ele consegue elaborar ideias nesse sentido, né, de que não é bom que um padre ou um pastor, por exemplo, sejam funcionários do Estado, em que ele, ao invés de cuidar da vida espiritual das pessoas, ele cuida da vida material. Né? É o famoso, é uma frase que a gente ouve a exaustão, né? Dai a César o que é de César. Né? Então, essa separação. E aí Lutero, ele vai elaborar textos que falam sobre a separação
da autoridade secular, da autoridade espiritual. Então, isso nasce, não é exclusivo, mas isso nasce com a Reforma Protestante. E aí eu falei de igreja e Estado e vou falar da religião e política, dadas essas diferenças. Quando se fala de religião e política, se fala do dia a dia. Quando eu falo de religião especificamente, eu falo de valores éticos. Eu falo de valores que vão levar em consideração o bem-estar das pessoas, o bem-estar do outro, a defesa do Estado de Direito, a defesa das liberdades individuais, a defesa da liberdade religiosa. É nesse sentido que vai ocorrer essa conversa, né, entre religião e política, na defesa do interesse que é público. Por mais que eu possua uma visão religiosa, por mais que eu possua uma visão filosófica, né, eu entrando no meio político, eu não vou me afastar dessa visão. Eu não vou deixar isso de lado, né? Eu vou levar esses valores de fraternidade, de solidariedade, de cuidado com o próximo, né, de cuidado com o bem público, de cuidado com as pessoas, eu vou levar isso para a vida pública, né? Não é no sentido de impor às pessoas a minha fé. Infelizmente, nós estamos vendo na atual realidade brasileira um movimento muito complexo, porque justamente não há essa diferenciação entre o que é igreja e o que é Estado, né? Criam-se diversas teorias conspiratórias a esse respeito, né? E não, é uma coisa que ao mesmo tempo parece complexa, mas é uma coisa bem simples, né? E aí eu dou diversos exemplos, né? Existem deputados aqui no Rio que são deputados espíritas, não vou nominar, mas são deputados espíritas, deputados umbandistas, que enquanto eu, né, tendo a minha formação protestante, minha formação presbiteriana, eles mereceriam o meu voto, porque olhando a atuação dessas figuras, eu vejo que elas se pautam pelo interesse público, né? Se pautam pelo bem comum, pela defesa de interesses sociais, de interesses das minorias. Ao passo que existem inúmeros evangélicos, ou pessoas que se dizem evangélicas, que eu, particularmente, não daria meu voto. Então, para ficar muito clara essa questão, né, o evangélico, sim, não só eu falo de evangélico, porque é o tema que está na pauta do dia, e também diz respeito também, eu falo da minha realidade também, mas não há nenhum problema em que um espírita, um católico, um umbandista, um evangélico tradicional, tenha uma militância política. Foi dentro da igreja que eu tive minha formação política. Eu fiz parte de um partido político, né? Eu fui membro de um partido político durante 12 anos, de um partido de esquerda. Eu fiz parte de um partido de esquerda por 12 anos. E eu não tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Eu não tive nenhum tipo de... Eu, pessoalmente, eu não tive nenhum tipo de problema, não vi nenhum tipo de contradição entre a fé cristã e essa filosofia política. Porque em muita coisa, em muitos momentos, isso convergia. Eu sou funcionário público, e ao longo desses quase 14 anos como funcionário público, o que eu levei adiante, né, não foi a pregação religiosa. Daí gostaria que vocês entendessem. Não é a pregação religiosa, não é a imposição da minha fé a outras pessoas. Não é a imposição do meu padrão de comportamento, do meu padrão moral. Ética e moral são coisas diferentes. A discussão aqui, obviamente, não vai dar para falar disso, mas não vou impor meu padrão moral às outras pessoas para me afirmar enquanto cristão, me afirmar enquanto evangélico, enfim. Né? Eu vou me pautar nos valores, nos bons valores que a religião me traz.
nos bons valores que a Bíblia ensina, nos bons valores que o cristianismo, Cristo, ensina. E aí eu parto para outras áreas, né? Nós temos uma enorme variedade de religiões no mundo, né? E aí cada um vai levar para a esfera pública aquilo que ela teve como valores, mas valores que possam ser utilizados em favor da coletividade, né? E aí, nesse sentido, eu parto, já está quase no fim da minha fala, faltam cerca de 10 minutos, eu parto para uma área que é um pouco delicada, que é a seguinte, né? Nós temos uma representação evangélica no Congresso Nacional, tem até um livro escrito sobre esse tema, que eu tenho a honra de ter o professor Jairo Nicolau como autor do prefácio do meu livro, que é esse aqui, Evangélicos, Mídia e Poder. Esse livro está disponível à venda aí na internet e tal, mas eu tenho outros artigos sobre esse tema, eu tenho vários textos que são aí públicos, são gratuitos, estão livres aí para qualquer pessoa ler, baixar, imprimir, enfim, né? Essa discussão sobre a bancada evangélica, né, que está na pauta do dia. É errado existir uma bancada evangélica? É errado existir uma representatividade evangélica? E aí a Sumiren, ela traz um pouco, ela já respondeu isso. Não há nenhum problema em ter uma representatividade evangélica no Congresso Nacional. Porque a política, o Congresso Nacional especificamente, a Câmara dos Deputados em específico, como sendo o lugar dos representantes do povo, deve sim abrigar no seu interior, né, ter como representantes o maior número possível de segmentos sociais. Quanto mais pessoas representadas naquele local, naquele ambiente, é melhor para a nossa sociedade, pela representatividade, pelo debate de ideias, pela segurança de que determinadas minorias serão ouvidas, minorias étnicas, minorias religiosas, categorias e segmentos profissionais. Esse é o lugar do debate público. É a Câmara dos Deputados, é a política. A política é justamente o espaço onde isso deve ser feito. E aí sim, não há nenhum problema em existir uma representação evangélica no Congresso Nacional. O que se discute é o uso dessa representatividade. E eu volto para o que eu falei ainda há pouco sobre igreja e Estado, né? Parte dessa representatividade usa, dentro do aparato do Estado, a igreja como instrumento de troca política, né? Como moeda de troca política para atender, interesses que não são os coletivos. E muitas vezes nem são os de seus grupos, mas interesses pessoais, interesses particulares, interesses de seus financiadores, os lobbies que financiaram suas campanhas, que os ajudaram em seus mandatos, né? Então, é isso que se discute, né? É a qualidade dessa representação política. E o que essa representação vai fazer em relação às outras religiões, em relação às minorias religiosas. Por exemplo, embora nós sejamos um país extremamente miscigenado etnicamente e também haja um sincretismo religioso muito forte, é muito difícil que alguém hoje se assuma enquanto umbandista, enquanto candomblecista, dependendo do contexto, até espírita kardecista. Dependendo do contexto, até isso é difícil hoje. Nós vemos em muitas comunidades do Rio de Janeiro pessoas com roupa branca sendo perseguidas, pessoas com roupa branca tendo seus templos destruídos, sendo expulsas, tendo seus bens tomados. E o que essa representação evangélica ela vai fazer?
qual é o papel? Ela deve celebrar isso, ela deve comemorar a derrota dos adoradores dos demônios, né, dos orixás, dos encostos, ou seja lá o que for, ou não. Olha, por mais que nós tenhamos visões religiosas completamente diferentes, eu preciso, enquanto político, enquanto agente político, eu sou um agente político, você é um agente político. Nós podemos não ter mandatos, mas nós somos agentes políticos. Eu, enquanto agente político, eu tenho que garantir que a liberdade dessas pessoas seja respeitada, né? Essa liberdade ela seja, de fato, garantida, que essas pessoas possam expressar a sua fé, expressar a sua ancestralidade, a sua cultura, da maneira como convém a elas, né? Então, o Estado democrático de direito, nesse Estado existem regras, né? Por mais que eu tenha ideias, eu tenha filosofias na minha mente, eu tenha uma formação, por mais diferente que seja, não é problema ser de direita ou de esquerda. O problema é que existe um jogo político. E nesse jogo existem regras. E essas regras foram convencionadas a partir do momento em que a humanidade viu que o estado de coisas anterior não era mais interessante. Matar por causa de religião, matar por etnia, por nacionalidade, matar por opinião política, isso não era mais interessante. Isso não era bom para a humanidade. Então, foram organizadas regras, foram convencionadas regras. E o que essas regras falam, né? O respeito ao próximo. Isso tudo que eu falei no início, né? A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de reunião, de pensamento, né? E aí isso caminha para o último tópico, que eu já vou concluir aqui em 1 minuto, que é o seguinte: se um evangélico quiser ser de esquerda, que seja de esquerda, né? Não há um monopólio da fé, não existe um monopólio da fé, como não existe um monopólio do pensamento, né? Então, o cristão ele é livre para professar qualquer ideologia política, qualquer posição política, né? As pessoas são livres para isso. Nós vivemos num país em que isso tem que ser lembrado, é óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, nós temos que lembrar disso sempre, né? Que existem liberdades, existem regras, essas regras precisam ser respeitadas, eu preciso respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. Então, se eu ver na igreja que eu frequento ou frequentava um cristão dizendo que é de direita, ele pode ser de direita, parabéns. Se ele quiser ser de esquerda, ótimo, parabéns. Se ele quiser ser liberal, conservador, trabalhista, se ele faz o Hélio do Lula ou se ele diz que vai votar no Ciro Gomes, tanto faz, né? Ele é livre para isso. Não existe um monopólio do pensamento, um monopólio da fé. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês, falando um pouco das minhas experiências, e claro, que muita coisa eu tive que fazer reducionismos, né? Nem tudo é tão simples assim como parece, né? Mas por conta do nosso tempo e da dinâmica do nosso curso, eu precisei ali abreviar algumas coisinhas, mas desde já que eu quero agradecer o convite e me colocar sempre à disposição de vocês. Obrigada, Guilherme. Que dobradinha bacana, hein, Marina? O que você achou? Eu achei incrível. Acho também, acho não, né? Certeza do quanto esse assunto é necessário, né? É urgente. Quando fala, né, de ambos, eu fiquei pensando o quanto a política e a religião vai atravessar, né, nós enquanto seres sociais e políticos também. E na fala da Sumíria, ela traz essa questão, né? O não posicionamento é um posicionamento, né? E o Guilherme traz também o quanto a religião irá, né, de certa forma, nos atravessar
em muitos contextos, né, da vida social. Então, eu achei assim muito, muito importante e necessário esse diálogo. Achei que foi muito potente, né? Dentre esse assunto, que é uma temática que é socialmente, né, colocada como religião e política não se discutem, não se fala, e até mesmo acredito que falar sobre política dentro da religião ainda existe uma resistência, ainda exista um grande tabu, né, no qual a gente precisa desmistificar isso tudo também. Eu achei assim muito, muito bom, de verdade. Fiquei com uma questão, eu não escrevi no chat, mas acho que a gente pode fazer essa articulação também, né? Que eu fiquei pensando muito no papel dos jovens no cenário tanto da política quanto da religião, né? O quanto a gente precisa entender que, diante da sociedade de classes que a gente vive, né, de contradições, de certa forma, em que as expressões da questão social elas vão atravessar não só a nossa vida, mas também a religião, né? Novas demandas vão surgindo e acredito que nós, enquanto jovens, precisamos entender que vão existir espaços, né? A gente acredito que muitos de nós, ao pensar sobre religião, pensa numa estrutura consolidada, de certa forma engessada, no qual, de fato, a essência, a base, ela é consolidada, né? Mas eu entendo que nunca numa perspectiva em que nós não pudéssemos e não podemos propor, né, alternativas, propor até mesmo transformações para que as demandas também que estão emergendo possam ser acolhidas e entendidas também por conta da religião. Então, assim, maravilhoso. Vamos partir para as perguntas. É bacana ouvir uma jovem traduzindo um pouco essa reflexão que vocês fizeram, e eu vou ter que dizer, tristemente, porque a gente diz as coisas, nenhum de nós três está naquilo que a definição legal chama de juventude, né? Então, quem representa aqui essa faixa etária, não faz essa mãozinha não, Guilherme, você já passou também. Juventude não é um estado de espírito, é aquela população que se situa entre 15 e 29 anos. Então, já foi para você, e a Marina traduzindo é muito legal a visão que ela faz e as pontes que ela estabelece entre a religião e a política. Bom, a gente tem um bando aqui de comentários, de trocas, e eu vou pedir, então, que vocês comecem. Né? Eu vou fazer a leitura de algumas, e a Marina vai fazer de outras. A gente faz assim um bloquinho, depois saímos e entram Sussu e Guilherme, cada um no seu tempo, para fazer os seus comentários. Cristina faz a seguinte pergunta. Sussu destacou que sua iniciação política se deu no espaço religioso. Hoje, temos a bancada da Bíblia que tem legislado pela sua doutrina. Como traçar uma linha entre política e religião eticamente? O que mais? O Jairo fez uma pergunta, o Jairo foi citado aqui, eu achei que aquilo ali foi puxa-saquismo. O que você achou, Marina? Pode puxa-saquismo no curso? Então, Jairo Nicolau, lê aí, Marina, você, a pergunta do Jairo para o Guilherme. Jairo pergunta, Guilherme, por que os evangélicos do Rio foram tão bem-sucedidos na política? Pode contar um pouco dessa história para nós? Beleza. Só para não ficar assim, só essas duas perguntas, a gente podia ler alguns comentários também que foram feitos. Vocês estão preparadas ou eu arranjei confusão? Não. Diga lá, Marina. A Luna coloca que tema importante, difícil e sensível para o cenário atual brasileiro. Que bom poder estar nessa discussão. Quem mais? A Laila coloca, é interessante pensar nessa articulação entre a vida de Jesus, uma figura tão emblemática, com uma questão de cunho político. Mais algum comentário? Vamos. Lorena
Lorena Barreto colocou: acredito que juventude, religião e política conversam sim, porém é importante estar atento aos limites dessa aproximação. Boa, Lorena, gostei dessa sua foto. Estou doida para conhecer vocês pessoalmente. A Maíra, ou Mayra, não sei como se diz. Como é que você diria o nome dela, Marina? Acho que eu vou no Maíra, mas me perdoe caso eu tenha pronunciado errado. Acredito que a política e religião conversam, já que nascemos políticos, mas é interessante pensar em qual o limite que aproxima e qual o limite que afasta. Bom, acho que a gente pode passar para os dois. Quem gostaria de começar? Vamos pela ordem original? Pode ser. Então, vamos lá, com você. É um pouco pegando um pedacinho de cada um, até do que a Marina falou sobre a juventude. Eu tenho a exata clareza que a juventude se comporta, pelo menos no meu campo religioso, de uma maneira muito mais progressista e libertária, e isso é muito bom, porque a gente vê a luz no fim do túnel, né? Então, são pessoas que sim questionam, reinterpretam textos antigos, que às vezes são lidos da mesma maneira, e se você trouxer uma interpretação diferente, ou trouxer um olhar mais contemporâneo, parece que você está cometendo uma heresia, né? Isso é próprio do ser humano, não estou falando que seja uma particularidade do meu campo religioso, mas isso acontece em várias outras doutrinas e religiões, né? Esse trancamento, né? Uma postura mais reacionária de novos questionamentos que a juventude traz. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com os jovens, porque eu me sinto renovada, não me entendendo como jovem, que eu concordo com a Joana, que os 29 anos já se foram há muito tempo, né? Mas essa renovação que a juventude traz, isso é muito verdadeiro. Eu constato isso na minha atividade na Casa Espírita frequentemente, em diversos assuntos. Eu vou deixar para o Guilherme na questão sobre como a bancada evangélica legisla e tudo mais, porque eu não me sinto com lugar de fala nesse campo, mas eu posso dizer que eu, pelo menos como cidadã, eu entendo que os valores religiosos, eles estão presentes. É tudo muito misturado, não tem, como o Guilherme falou, não tem como separar dentro do ser que é verdadeiramente religioso, que se envolve de uma maneira plena com alguma filosofia religiosa, separar de atitudes do dia a dia, porque as coisas se tocam, se misturam o tempo todo. Então, um parlamentar que é religioso, ele vai observar, ele vai olhar o mundo com aquela ótica, com aquela lente trazida pela religião. Só que ele também é um profissional numa função pública que ele precisa ter o olhar sobre quem não está vendo o mundo, ou vendo o país, ou vendo as questões sociais, ou as questões que ele legisla, sob aquela mesma ótica. Então, ele precisa também tirar aquele óculos e olhar e saber e conhecer o que está se falando e quais são os outros argumentos que existem sobre os assuntos em que ele vai legislar, né? Era essa parte que eu queria tocar. Obrigada, Sussu. Agora vamos ouvir o Guilherme. Tem até pergunta do professor, né, Guilherme? Não é bajulação, não, gente. Não é nem um pouco de bajulação. Para mim é uma honra trabalhar com o professor Jairo. E ele fez uma pergunta que é bem interessante, né? E aí eu vou depois falar só um pedacinho sobre esse comentário que a Sumira fez, que é o seguinte: ele fez uma pergunta que eu estou aqui pensando até agora, né? Talvez isso dê um artigo, né? Depois a gente conversa. Mas por que o protestantismo ele deu certo no Rio de Janeiro, né? Por que tudo isso começou pelo Rio de Janeiro? Eu colocaria aí algumas razões para isso. A primeira razão
é uma razão geral, que o Rio de Janeiro, ele, por mais que ele não seja capital há 60 anos, capital do Brasil, ele foi durante muito tempo, né? E ainda hoje tem um lugar de relevância no cenário internacional, principalmente no que diz respeito à cultura, né? E aí é uma coisa até clichê, samba, carnaval, futebol, praia, esse tipo de coisa, mas é a imagem que o Rio de Janeiro construiu ao longo de muitos anos, né? Ao longo de séculos, talvez, né? Então, o Rio de Janeiro, internacionalmente, ele é um lugar de destaque. Por mais que hoje São Paulo seja uma capital do mundo, né? Seja uma metrópole muito maior do que o Rio de Janeiro em todos os aspectos, em área, população, em economia, né? Seja uma cidade que conseguiu alcançar um nível de crescimento muito maior, e o Rio já há muitos anos apresenta um estado de declínio, de decadência, né? O Rio de Janeiro ainda tem esse lugar de importância. E foi no Rio de Janeiro, né, que algumas das principais igrejas evangélicas do Brasil surgiram. Eu vou dar só um dado histórico importante, né? A gente lembra aí um pouco, lá no início do Brasil e tal, descobrimento, invasão, né? Como se falava, quando era mais novo, era descobrimento. Tá lá, os portugueses chegaram, aquela coisa toda, e aí vieram as invasões francesas. E fica uma coisa meio nebulosa, né? Por que os franceses vieram, aquela coisa. E uma das motivações eram religiosas. Eram motivações religiosas, de fato. E lá com Villers-Cagnon vieram diversos protestantes franceses. Eles eram chamados de huguenotes. E o Rio de Janeiro, que hoje é o Rio de Janeiro, antes de sua fundação pelos portugueses, foi sede do primeiro culto protestante das Américas. E não só do primeiro culto protestante, mas alguns dias depois ocorreu a primeira Santa Ceia, a primeira Eucaristia protestante das Américas. E quando os huguenotes brigaram com Villers-Cagnon, que era católico, né, ele teve uma acusação de que eles estavam colaborando com os portugueses e tal, acusou de traição, veio a primeira confissão de fé protestante também das Américas. Muito antes do Mayflower chegar na Nova Inglaterra, os protestantes já estavam presentes aqui no Rio de Janeiro. E depois de séculos, foram expulsos, foram vencidos e tal, mas depois de muitos séculos, o Brasil, já capital de um império, começa a receber ali levas de alemães, britânicos, norte-americanos, e quase todos eles protestantes, e trazem essas igrejas para cá. É aqui no Rio de Janeiro que vai surgir a igreja presbiteriana, a igreja luterana no interior do estado, em Nova Friburgo, né, terra lá do professor Jairo, eu puxando o saco de novo, a terra lá do Jairo, Nova Friburgo, enfim, depois, né, num momento bem lá na frente, na década de 50 e 60, num outro momento do protestantismo, começam a surgir denominações religiosas que influenciaram muitas outras posteriormente, mas eu vou colocar aqui uma que é bem importante e é bem simbólica nesse sentido, que é a Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida, ela surge no Rio de Janeiro, foi um missionário canadense, o Macalister, Bispo Macalister, era bem conhecido, porque ouvia a rádio nos anos 70, 80, e ele fundou uma igreja no auditório da ABI a partir do seu programa de rádio, e surgiu a Igreja de Nova Vida. Essa Igreja de Nova Vida, ela inovou no protestantismo, porque ela passou a trazer alguns valores culturais, alguns valores ali do capitalismo, de fato, né? Não é
não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, você pode pedir o que depois identificamos como a teologia da prosperidade, você pode pedir riquezas a Deus, né? Você pode, enfim, ter uma vida abundante e tal. E aí, um dado interessante é que Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, o seu cunhado R.R. Soares, porque a gente sabe que eles são parentes, que foi fundador da Universal e depois fundou a Igreja da Graça. O apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, aqui no Campinho, pertinho da Praça Seca, e tantos outros começaram as suas vidas religiosas na Igreja de Nova Vida. E essa nova fase do protestantismo brasileiro, principalmente pentecostal, o neopentecostalismo, ele é, por excelência, carioca, né? Apontam 3 fases. Uma fase no começo do século, 1910 e 11, com igrejas nos extremos. Congregação Cristã no Brasil, no Paraná, e Assembleia de Deus no Pará, bem nos extremos. A segunda fase é a do protestantismo de cura divina, que são igrejas como A Deus é Amor, Quadrangular, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, que é um movimento que vem de São Paulo. Ele começa em São Paulo. E o terceiro e último movimento é o movimento neopentecostal. Claro, existem movimentos posteriores que estão sendo analisados ainda, mas esse que já está bem delineado, bem definido, surgiu no Rio de Janeiro, né? Então, eu acredito que por isso que ele tenha dado tão certo. E, claro, uma consequência do crescimento populacional evangélico é também o crescimento, e aí isso se aplica a qualquer segmento social, é o crescimento de sua representatividade política, né? E isso também vai começar a partir do Rio de Janeiro. Embora o primeiro parlamentar evangélico na República tenha sido um parlamentar eleito por São Paulo na década de 30, né, o que nós conhecemos como bancada evangélica hoje se organiza a partir do Rio de Janeiro. E aí só mais uma questão, né, pegando ali o gancho que a Miriam ela colocou ali, deixou sobre o que a bancada evangélica tem feito, né, é algo bem complexo, mas existem teorias sendo formuladas em relação a isso. Eu sou um dos que estudam e tentam formular em relação a essa questão, que é justamente algo chamado, não está muito bem definido, mas a teologia do domínio, né? É uma interpretação, é uma visão política a partir de uma interpretação religiosa, de que o homem, de que o fiel, ele seria um colaborador de Cristo na obra divina, é algo nesse sentido, estou abreviando bastante, mas ele seria um colaborador, e a parte que o homem deve fazer nesse plano é assumir todas as estruturas, achei que fosse o cachorro latindo, assumir todas as estruturas de poder, preparar o Estado, preparar a sociedade para a volta de Cristo, né? Se isso não ocorrer pelo bem, vai ocorrer pelo mal. Se isso não ocorrer a partir da conversão dessas pessoas, vai ocorrer através da imposição. E de que forma vai ocorrer essa imposição? A partir da tomada gradativa de todos os espaços, de todas as estruturas de poder, em todas as esferas. E isso nós conseguimos, isso faz parte do meu estudo agora na FGV, isso partiu, em primeiro lugar, lá atrás no Legislativo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e na Câmara dos Deputados, do Senado. Depois isso partiu para o Executivo, nos anos 2000, nós tivemos aí a eleição do bispo Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo, como um principal símbolo disso, né? O Rio de Janeiro elegendo um bispo evangélico, e um terceiro momento que começou agora, que é a ida desses grupos para o judiciário. E aí a eleição
de um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal é o ápice desse plano. Né? Não precisa mais ter essa ideia, essa ideia fixa de que não, nós precisamos ter um presidente evangélico, nós precisamos ter um governador evangélico. Não. Vamos tomar as estruturas aos poucos. Quem entrar no poder depois vai ter que se adequar a isso. Né? E é esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E muito da atuação evangélica parte desse princípio. Claro, temos parlamentares que estão fora disso, são pouquíssimos, né? São pouquíssimos parlamentares evangélicos que estão de fora desse bloco hegemônico. Os poucos que estão não são necessariamente de esquerda, mas são ali alguns parlamentares moderados, liberais e tal, que têm distância desse viés mais ultraconservador, né? Mas ainda assim, né? O bloco, o grupo que pensa dessa forma é um grupo hegemônico, né? É mais do que a maioria, é a maioria absoluta, quase a totalidade, né? Então é esse o estado de como a bancada evangélica hoje, que possui quase 20% da Câmara dos Deputados, trabalha todos os dias. E aí, com certeza, não vão se contentar esses grupos, essas lideranças, denominações evangélicas, não vão se contentar com apenas um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, muito bem. A gente vai agora voltar para uma segunda rodada de comentários, de eventuais perguntas, mas pelo tempo, essas perguntas vão ficar como questões para a gente refletir, questões para a gente discutir na nossa reflexão final do curso, né? E depois a gente passa mais uma vez para Sussu e para o Guilherme entrarem com os comentários e a despedida com o grupo. Então, vou pedir a Alana, por gentileza, para mostrar, e a Laila, para mostrarem mais comentários, mais questões trazidas. Alana, é muito comum que alguns líderes religiosos chamem a defesa de sua religião doutrina de laicidade. Falem um pouco sobre esse tipo de discurso, sobre a sua religião, doutrina de laicidade. Interessante, eu não conheço essa ideia, mas estou curiosa também. Vamos ver se quando eles se despedirem... Desculpa, a porta bateu. Eles falam um pouquinho disso. Marina, pode ler o próximo? Você está sem som, Marina. Obrigada. Quem nunca, né? A Joyce colocou: tema que deveria ser abordado em mais lugares. A mente do pessoal é bem fechada quanto a isso. A Daniele diz: verdade, o não posicionamento é um posicionamento. Muito bem, Daniele. De novo a Daniele. Lê lá, Marina. Daniele, ela colocou algumas, né? As falas delas são complementares. É importante relacionar ambos, por conta dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. É uma forma de promoção de direitos, afinal, as religiões pregam o respeito ao próximo. Mais uma dela, partindo disso. Eu acho que é como é que se diz no Twitter quando você tem uma postagem que vai se desdobrando um fio, né? Um thread. Partindo disso, as religiões podem incentivar a conscientização política em situações de abuso, no caso, as minorias que sofrem preconceito, como o público LGBTQIA+, questões raciais, etc. Sua vez, Marina. Por mais que as religiões sejam diferentes em questões de crenças práticas no âmbito político, este não é um problema que perturba a democracia. Um dos problemas é o monopólio de uma religião.
Ótimas observações. Isso, então a gente vai fazer agora, eu já faço a minha fala final, agradecendo muitíssimo a vocês dois por estarem aqui, por dividirem a experiência de vida e de pesquisa, as duas coisas juntas. Muito obrigada. É um tema dificílimo. Essa semana a turma fez um exercício interessante, eles foram até os discursos da Câmara e fizeram um levantamento dos termos relacionados à religião. Isso é uma pesquisa muito interessante, porque vai mostrando o quanto a religião está inteiramente presente e evocada de uma forma completamente, muitas vezes, dogmática, né? Então, eu vou, de fato, agora, então, dar meu agradecimento, a minha alegria de ter tido vocês aqui. Passo para a Marina e, em seguida, a gente ouve a Sussu e o Guilherme. Queria agradecer também a oportunidade de estar presente nesse diálogo, né, nessa troca. Foi muito importante. Vocês, de fato, colocaram e atravessaram diversas temáticas que são muito importantes, que falam a respeito da religião, da política, e, de certa forma, da juventude também, que estamos inseridos a todo momento, né, dentro desses grupos. E queria agradecer muitíssimo também a participação de todos, né, do curso. De certa forma, eu estou sempre aqui representando vocês, né, indiretamente, e dizer também que possamos, né, estar nesse lugar para construir uma sociedade, de fato, em que a dignidade da vida de todas as pessoas sejam respeitadas e que as religiões possam se colocar nesse lugar plural, né, para que possamos viver de forma mais acolhedora e que todos e todas possam se sentir representados de alguma forma. Obrigada, gente. Bom, sou eu primeiro, né, Jo? Bom, inicialmente quero agradecer muito a participação, né? O curso é realmente muito interessante, os assuntos aqui trazidos. Acho que esse assunto, ele às vezes pode parecer distante, mas ele é muito mais presente na vida de todos nós, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo têm a sua relação, talvez não diretamente, mas da familiar. Nós somos um país extremamente religioso. Existem pesquisas sobre essa adesão do brasileiro, da brasileira à espiritualidade, né? Porque as religiões são organizações que são criadas, né? Como o Guilherme ressaltou a história, adorei conhecer a história, né, da evangélica aqui, do estabelecimento aqui no Rio de Janeiro, especialmente. Tinha até pergunta para fazer, mas eu me segurei, viu, Joana, para não aumentar mais o tempo. Mas, assim, eu acho que essa união da religião com a política, ela pode se dar da melhor maneira possível, que é trazendo os valores que são comuns, né, nas religiões, nos maiores grupos religiosos brasileiros. Nenhum deles prega a homofobia, nenhum deles prega a misoginia, o racismo. Não está em nenhuma das filosofias presentes nas religiões principais do Brasil. Não posso dizer de outros países por falta de conhecimento, mas não tenho também um conhecimento, algo que seja nesse sentido. Então, a gente tem que caminhar tentando percorrer qual é o ponto em que a gente pode utilizar a religião da melhor maneira possível para que a nossa sociedade possa ser mais, como disse a Marina, mais plural, mais tranquila e pacífica nas relações sociais, já que nós estamos num Estado que é democrático e que tem que caber todo mundo e todos os pensamentos. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite para todo mundo. Bem, eu quero agradecer aqui o convite da Joana, parabenizar a condução da Marina e a oportunidade de ter debatido com a Miriam. Para mim é muito importante o debate de ideias, conhecer novos pontos de vista, conhecer novas realidades. Eu também aqui, de alguma forma, tive uma aula sobre kardecismo,
no Brasil. Né? Eu me interesso por religiões, eu sou um historiador político, mas por dialogar com religião, eu também estudo um pouco sobre religiões, é um tema que, né, mexe bastante comigo. Só para vocês terem ideia, eu estou lendo sobre o confucionismo ultimamente, tá? Então, vocês verem um pouco do meu interesse. Então, foi muito bom debater sobre isso, e mais uma vez eu me coloco à disposição. E aí, rapidamente, né, quem quiser lá ver os textos que eu falei, são gratuitos, vocês podem baixar, ler no celular, podem imprimir e tal. www.guilhermegalvão.com. E eu tenho um canal também no YouTube, tá um pouquinho abandonado lá, porque tá faltando um pouco de tempo também. Mas é o meu nome, Guilherme Galvão Lopes, lá no YouTube. Vocês vão ver muita coisa sobre o Botafogo lá. Mas também tem aulas, tem participação em debates, tem questões políticas que eu levanto lá. E para quem gosta de Instagram, professor Guilherme Galvão no Instagram, lá eu posto fotos de igrejas, que eu sou viciado em história da arte, em arquitetura, enfim. E aí me dedico também bastante a isso lá. Então, cada lugar eu me dedico a uma coisa diferente em cada mídia. Tá bom? Meu abraço a vocês, agradeço pelo convite, me coloco mais uma vez à disposição. Tchau, pessoal. Semana que vem vamos falar sobre sexualidade, hein? Isso tem a ver com juventude? Tem, Marina? Com toda certeza. Sem dúvida. Bye, bye, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.